Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer essa palavra para o seu coração. Hoje a palavra que vou trazer chama predisposição como vontade. E a base da minha palavra está em Atos capítulo 13, versos 46 e 48. Atos 13, de 46 a 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e que não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Queridos, essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo no livro de Atos capítulo 13. Em sua primeira viagem missionária, das 3 que Paulo realizou, de Jerusalém até a Ásia e a Europa, nessa sua primeira viagem, Paulo estava acompanhado de Barnabé, considerado mestre da palavra, e do jovem João Marcos. Paulo era natural de Tarso da Cilícia, tinha cidadania romana e fora chamado pessoalmente por Cristo a caminho de Damasco para ser o pregador dos gentios. Paulo era fariseu, membro do Sinédrio, do templo em Jerusalém. O Sinédrio era um tribunal religioso que se instalara no templo em Jerusalém. E Paulo era muito culto, educado sob Gamaliel, mestre dos mestres de Israel. Barnabé, que acompanhava Paulo, significa filho da consolação, conforme Atos 4,36. Porque Barnabé tinha o dom de exortar as pessoas com amor. Fora um dos que primeiro ensinaram em Antioquia da Síria, cidade que tinha uma grande igreja, que ficou muito famosa no cristianismo primitivo, e onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, conforme Atos 11, 26. João Marcos, cuja mãe se chamava Miriam, ou Maria, no nosso vocabulário, morava num sobrado em Jerusalém, que tinha uma grande sala na parte superior onde ficava o cenáculo. Esse cenáculo foi o lugar onde Jesus se reuniu com seus discípulos por várias vezes, onde os discípulos receberam o Espírito Santo com um sopro de Jesus sobre eles, conforme João 20 e 26. Nesse cenáculo foi o lugar também onde Tomé proferiu o seu famoso diálogo de incredulidade e depois de crença: Senhor meu e Deus meu, conforme João 20 e 28. Portanto, nessa primeira viagem, Paulo se encontrava na outra Antioquia da Psídia, onde ele travou um diálogo ríspido com os judeus na sinagoga, conforme descrito em Atos 13, 46. Esse texto diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e que não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Grande parte dos cristãos vivem tentando interpretar os sinais de Deus e conhecer a sua vontade. Interessante que Israel fora escolhida por Deus para ser uma nação especial. Ele lhes deu a sua palavra para que Israel as ensinasse às outras nações. Vejam 1 Crônicas 16, 13. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então Israel eram escolhidos de Deus. A Israel era uma nação escolhida de Deus. Veja Isaías 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi.
Então Jacó é o pai de Israel, né? E Israel era escolhida por Deus, conforme esse texto, né? Porém Israel recusou o mandato cultural recebido de Deus, e isso se tornou em perseguição para aquele povo. Oséias profetizou em seu livro, capítulo 8, verso 3, o profeta Oséias diz: Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Então, por ter rejeitado o bem, que era a palavra de Deus, Israel passou a ser perseguido através da história. Por isso vimos tantas injustiças, tantas perseguições, tantas mortes que foram perpetradas em Israel no Antigo Testamento pelos povos filisteus, né? Na Idade Média, com os judeus sendo perseguidos por toda a Europa, e na década de 40 por meio de Hitler, né? Que tentou exterminar a nação de Israel com o Holocausto, tentando destruir os judeus. Então, essa perseguição de Israel é uma profecia de Oséias, né? Que o inimigo iria persegui-la por todo sempre, porque rejeitaram o bem de Deus, rejeitaram o mandato cultural dado por Deus, para serem seu representante e anunciarem a sua palavra às demais nações gentias. E o próprio Moisés profetizou, né, que Israel iria ser transtornada, né, pela vinda de Cristo. Embora a palavra seja uma palavra boa, né? Moisés, em Deuteronômio 18:15, diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aqui Moisés está profetizando de Cristo, como um grande profeta que viria para o futuro, né? Para que a nação de Israel o ouvisse. É óbvio que Israel, como nação, ainda não ouviu a Cristo, ainda não recebeu o Evangelho de Cristo. Cristo, que é a pedra que os construtores religiosos rejeitaram. Porém, alguns judeus ouviram, principalmente os discípulos de Cristo, que eram judeus, né? E os que se seguiram em todas as nações gentílicas passaram a seguir a Cristo, né? E em Cristo se cumpriu a profecia de Simeão, proferida quando Jesus tinha 8 dias de vida no templo em Jerusalém. Conforme Lucas 2,32, Simeão disse que Jesus era a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. É por isso que Paulo repete o mandato recebido de Jesus em Atos 13:47. Porque assim o Senhor nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo afirma que recebeu uma ordem de Cristo. Ele fala nesse texto: o Senhor nos mandou, né? Dessa forma, nós como igreja também temos recebido uma ordem de proclamar o Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deu o mandato cultural para a sua igreja, um mandato em substituição à ordem original que Deus dera para o povo de Israel. Então Jesus agora dá uma ordem para um povo que fora escolhido por ele, né? A igreja que era constituída de judeus e de gentios. A essa igreja Jesus dá essa ordem em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre convosco até o final dos tempos. Então Paulo repete aquilo que ele recebeu de Jesus: eu te coloquei como luz
para os gentios. O Senhor nos afirmou que uma luz não se esconde debaixo de uma cama, mas é colocada no alto do alpendre para iluminar todo o ambiente. Os cristãos, então, têm esse encargo de ser a luz do mundo e o sal da terra, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Por isso a nossa pregação não consiste em comercializar a nossa fé, não em receber dinheiro para fazer o que Jesus nos ordenara. Jesus mesmo disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, verso 8. E ainda, nosso ministério não consiste em distorcer a palavra de Deus, mas em ensiná-la em toda a sua plenitude. A luz tem de ser o foco correto. A luz tem de ter o foco correto e não distorcido, porque se a luz tiver um foco distorcido, o ambiente fica meio nublado, meio indistinguível. Nós nos prendemos em ensinar a palavra genuína de Deus, a palavra que é luz. Esse é o nosso foco principal. O foco da igreja não é fazer caridade, não é abrir escolas ou creches, ou ainda sermos ativistas políticos ou sociais. Esse não deve ser o foco principal da igreja. É esse o foco da ordem de Jesus dada a Paulo, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Esse é o foco correto que Cristo deu aos seus seguidores, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ser para a salvação até os confins da terra é pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho dos apóstolos, o Evangelho que nos foi ensinado de geração em geração, repetindo essa corrente de uns para com os outros, até que Cristo venha, ou até que Cristo seja formado em nós, nas palavras de Paulo. Então Paulo apóstolo prossegue no capítulo 13, verso 48 de Atos, dizendo assim: e os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam predispostos para a vida eterna. Então vejam que Paulo acabara de deixar definitivamente de pregar nas sinagogas. Em Antioquia da Psídia, ele resolve definitivamente partir para os gentios, para pregar o Evangelho para os gentios. Vou ler repetidamente esse versículo 48 de Atos 13. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam predispostos para a vida eterna. Então os gentios ouviram a palavra de Paulo em Antioquia da Psídia com muito grado, com muita alegria. O texto diz que eles ouviram, se alegraram, glorificaram a Deus e creram na palavra de Deus, na palavra de Paulo. Esse texto diz que creram aqueles que estavam predispostos para a vida eterna. Ou seja, creram aqueles que abriram o coração para a palavra de Deus, porque estar predisposto significa disposição prévia, sem conceito anterior formado contra. Estavam dispostos. No entanto, essa palavra, a palavra predisposto, tem sido alterada em algumas traduções para agradar uma corrente não muito correta do cristianismo, utilizando das expressões que você deve ter na sua tradução aí, em vez de predisposto, desordenados, destinados, escolhidos ou designados para a salvação. Então a melhor tradução que eu encontrei desse texto é a versão católica, predispostos.
não é ordenados, destinados, escolhidos. Deus não escolhe ninguém para a salvação, mas aqueles que estão predispostos a crer é que serão salvos, né? Vejam, a versão católica diz predispostos, a versão Almeida corrigida diz ordenados, a versão Almeida revisada e revista e atualizada e nova versão atualizada diz destinados. A nova versão transformadora diz escolhidos, e a nova versão internacional, que eu gosto muito, diz designados. Também escorregou, né? Ninguém é designado, ordenado, destinado ou escolhido para ser salvo, mas as pessoas são salvas por crerem em Deus. Sim, predispostos a crer, porque Deus não salva ninguém por sua exclusiva vontade, mas tão somente pela vontade daquele que crê. Como pregou Martinho Lutero em toda a sua vida, a salvação vem pela fé. Conforme Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, o dom de Deus é crer. O dom de Deus não é ser escolhido. O dom de Deus é crer e não ser ordenado. O dom de Deus é crer e não ser destinado. O dom de Deus é crer e não ser designado. Portanto, a predisposição para crer é o dom de Deus como vontade particular de cada um para receber a Cristo, para receber o reino de Deus em suas vidas. Ou seja, a salvação é uma escolha pessoal. O coração da pessoa deve estar preparado, a pessoa deve ter vontade própria, né? E essa vontade ele deve exercer no sentido de se dispor a crer e a se tornar um seguidor de Cristo. Jesus disse que nós seríamos seus discípulos se renunciássemos a nós mesmos, aos nossos conceitos, tomássemos nossa cruz e o seguíssemos. Então a salvação vem pelo crer. A salvação não é algo que Deus dá para algumas pessoas, mas é para aqueles que têm disposição para crer. Então, onde há predisposição, há salvação. Vejam Atos 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, queridos, é preciso disposição, é preciso estarmos dispostos para sermos salvos. Essa palavra que eu tinha nessa manhã, a predisposição como vontade para sermos salvos. Então, para sermos salvos, ganharmos o reino dos céus, temos de estar dispostos, tomar uma decisão pessoal, tomar uma posição no sentido de crer no Evangelho de Jesus Cristo, tornar-se um seguidor dele e obedecer a sua palavra. Que assim sendo, você assim agindo, estando disposto a crer em Cristo, você será mais um daqueles herdeiros do reino dos céus. Amém. Esse texto tem a ver com tudo que o Senhor tem ministrado para nós nas quartas-feiras. Porque você vê que o apóstolo Paulo, os apóstolos, mas o apóstolo Paulo especificamente, por ter sido judeu, mestre, né? Um doutor praticamente da lei também, ele passou a ser muito perseguido, porque ele começou a pregar aquilo que o judeu rejeitava. Mas a coisa que me chama a atenção nesse texto, além desse versículo que o pastor citou, 48, que o versículo 48 que diz: os gentios ouvindo isso, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Essa parte me deixa encantada, porque, amados, às vezes a gente fica tão triste, porque a gente quer ensinar a palavra, e tem pessoas que são tão recalcitrantes, como o judeu. O judeu, ele se achava o dono da verdade, eles se achavam os filhos de Deus, eles se achavam, só que eles não eram.
E é interessante que aquele que é filho de Deus, ele é sempre humilde para ouvir e tentar analisar e pesar o espírito. Mas aqueles que não são filhos, eles se acham filhos e repudiam toda a palavra. Quando eu aprendi o Evangelho, eu também tive minha formação, eu tive a minha história com Deus particular. Mas quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu tive que atentar o meu ouvido, eu tive que prestar atenção na palavra, eu tive que analisar a palavra. E isso que a Bíblia chama de humildade. É isso que a Bíblia chama de eu examinar todas as coisas e reter o que é bom. Isso que a Bíblia chama que aquele que for como criança, esse herdará o reino dos céus. Então, as pessoas hoje, a gente vê tanta essa dureza de querer examinar. As pessoas, elas acham assim, você é dona da verdade? Só você tem a verdade? Essa não é a questão. O diabo gosta de jogar essas coisinhas, essas frases de efeito, para confundir as pessoas. Quando a gente prega a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, deve ser ouvido. Porque Paulo tinha convicção, Paulo teve uma experiência com Deus, Paulo teve uma revelação de Cristo pessoalmente. Então quando ele falava, você vê que as cartas dele são fantásticas, as cartas dele têm uma profundidade espiritual tremenda. Então ele precisava ser ouvido. Você veja só, o povo dele não ouviu a Paulo, mas os gentios ouviram e se alegraram. Que coisa mais linda! E a coisa que me chama mais atenção, amados, nisso tudo, é que nessa oposição que Paulo recebeu para a sua pregação, aí você vai ver que nesse texto, ele sempre vai estar falando, os gentios se alegraram porque receberam. E aí termina dizendo, no versículo 52, eles foram embora, porque eles sacudiram o pó da terra, e foram embora daquele lugar onde eles eram repudiados pelos judeus. Mas diz aí, eles não saíram tristes. Eles não saíram frustrados. É isso que eu quero que a gente precisa entender como crentes. Eles não saíram, ai meu Deus, eles não saíram murmurando. Eles saíram dizendo, nós estamos felizes no Senhor. Cheios, transbordantes. A palavra transbordar aí significa cheios do Espírito, cheios de alegria. Porque, amados, é isso que nós como crentes precisamos entender. Que quando eu estou cheia do Senhor, não interessa o que está acontecendo fora. Não interessa o que está acontecendo fora, interessa que aqui dentro eu estou cheia do Senhor. Eu faço a vontade do meu Pai, quer as pessoas ouçam, quer as pessoas não ouçam, quer as pessoas aprendam, quer elas não aprendam. Eu já deixei de ficar triste por causa de pessoas que repudiam, que ficam rebatendo, que ficam, até pessoas que eu amo muito, mas que repudiam a verdadeira palavra, porque elas acham que eu sou dona da verdade. Não sou dona da verdade, quem é dona da verdade é o meu Pai. E o meu Pai tem me ensinado. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Você que está ouvindo, você precisa aprender. Tem tantas pessoas, quando eu vou no médico, eu não vou ficar questionando a medicina que ele está me aplicando, porque ele estudou medicina. Ele estudou e está ali preparado para a especialidade que eu estou sendo atendida. Então eu tenho que respeitar aquele médico, a opinião dele tem que ser ouvida, não é isso? Quem que chega aqui no médico e fala assim, começa a questionar o médico? Só se for meu marido. Não duvido. Mas ninguém chega no médico e fica discutindo com o médico. Não é assim que faz. Não é, você tá dono da verdade. Se eu vou com um advogado, e tem muitos petulantes que peitam o advogado, querendo saber. O advogado estudou as leis, vive estudando, porque tem que estar sempre se atualizando. E é medíocre quando uma pessoa chega para o doutor Carlos, ou para qualquer um do doutor Alex, ou para qualquer um dos advogados, e começa a questionar o advogado. Não, o que você está fazendo, ou não é assim que faz. É ridículo, não é ridículo? Agora, quando eu estudo a Bíblia, quando o mestre da palavra está explicando uma palavra, está dando uma palavra, ela tem que ser analisada, no mínimo analisada. Certo? Você tem que olhar aquela palavra, analisá-la, pegar a Bíblia, porque tem gente que me questiona, mas não lê a Bíblia. Ela não conhece um A, B, C, D da Bíblia. Ela não conhece o pensamento de Deus. As pessoas, amados, estão cheias de pensamentos humanos. As pessoas estão cheias de pensamentos humanistas, que querem valorizar o homem, mas o homem sem Deus é nada.
O homem sem Deus é nada. E nós precisamos entender isso com todo o nosso ser, que a palavra de Deus está dada. E essa coisa de destinados à salvação é um erro absurdo. Porque não tem ninguém destinado à salvação, porque não tem ninguém pré-existente. O único pré-existente da humanidade é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que encarnou e se fez um homem para nos salvar. Todos nós, seres humanos, viemos à existência a partir da concepção do nosso pai e da nossa mãe, e fomos gerados em Adão. Por isso que todos os homens precisam de salvação. Então não tem ninguém destinado à salvação. Uma pregação dessas é uma contrariedade às Escrituras Sagradas. Porque desde o Éden, até para sempre, o homem tem que ter vontade livre para dizer: eu creio em ti. E obedeço ao Senhor, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Adão não creu, caiu. Jesus, o homem, creu e salvou a humanidade. Essa é a vontade do Pai. Dizer que o homem não tem vontade, como algumas doutrinas evangélicas dizem que o homem não tem vontade. Como o homem não tem vontade? Se Adão, ao ser expulso do jardim, Deus teve que pôr um anjo na porta do Éden e dizer: aqui você não volta. Isso quer dizer que ele teria vontade de voltar lá e comer do outro fruto. Então o homem tem vontade. Sabe por que o homem tem vontade? Sabe por que você é livre para escolher, para você analisar o pensamento de Deus, e não o seu, não de homens, mas de Deus? Porque onde está o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Sempre, eu amo esse Deus, porque Ele me fez livre, verdadeiramente livre. Eu não penso que eu sou livre, eu sou livre. E eu aprendi isso com meu pai, aprendi isso com a sua palavra. Então, amados, esse texto que o pastor escolheu hoje, de Atos 13, fala de uma coisa que é importante. Preguemos o Evangelho. Tem gente que vai repudiar, mas tem gente que vai se alegrar. E louvado seja Deus por esses que se alegram. Alegrai-vos com que se alegram. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.